Por favor, se coloque em pé para nós fazermos a leitura de Lucas 24, 13 a 35. Vamos fazer a leitura, irmãos. O texto é um pouquinho longo, vamos atentar para a leitura, tá bom? Para a gente não se perder. Lucas 24, de 13 a 35, diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Vamos ler o 36 também. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Pedimos a Tua direção para essa mensagem, e nós precisamos ouvir a Sua voz, falar conosco, nos motivando, nos animando, nos exortando a crescermos mais, a sermos mais parecidos com o Senhor e a termos, ó Deus, o alimento necessário que precisamos para viver de acordo com o que o Senhor deseja que vivamos. Portanto, usa essa palavra, essa mensagem aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Quero falar com os irmãos um pouco nessa manhã sobre do desânimo a uma viva esperança. Nós sabemos, isso não é estranho para nenhum de nós,
que nós vivemos dias difíceis, né? Cada dia que passa, cada ano, você vê algo novo, você vê um acontecimento diferente, você vê os homens mais difíceis de lidar, os tempos, a cada dia que passa, se tornam mais difíceis. Com isso, o desânimo tem sido um visitante constante, às vezes dos nossos corações e também do coração de muitas pessoas que nós conhecemos. Provavelmente você conhece, se não for você mesmo, alguém que está passando por um momento de desânimo nesse momento. Muitas questões geram desânimos em nós e nas pessoas. São guerras, são situações financeiras, são situações pessoais, intrínsecas, ou às vezes que vêm de fora, onde levam muitos a se perguntarem, e às vezes até nós nos perguntamos: onde está Deus nesse momento? Onde está o Senhor nesse momento? Há esperança para mim, há esperança para o mundo, há esperança para os nossos momentos de crise, de dificuldade? Pense, irmãos, em um homem que trabalhou arduamente a vida toda, por anos. Esse homem, ele se dedicou fortemente, se dedicou fielmente ao seu emprego, ao seu chefe, mas em um determinado dia ele é chamado de lado e recebe a notícia de que não faria mais parte daquela empresa, que ele estava sendo demitido. Esse homem volta para casa sem saber agora como sustentaria a sua família. A dor, a incerteza, a angústia consome o seu coração e ele começa a se perguntar se Deus ainda se importava com ele. Essa sensação, irmãos, de desânimo, de angústia assim, não é novidade para nós. Mas isso não é algo novo. Isso vem desde os tempos bíblicos, vem desde os tempos dos discípulos. E aqui, o texto que lemos, temos os dois discípulos a caminho de Emaús e experimentam algo semelhante. Eles ficam perturbados, eles ficam desanimados. No texto que lemos, encontramos esses dois homens devastados após a crucificação de Jesus. Por quê, irmãos? Porque eles haviam depositado em Jesus toda a sua esperança. Mas agora os dois homens veem toda a sua esperança, todos os seus sonhos irem por água abaixo. No entanto, irmãos, a tristeza desses dois, ela começa a se transformar em esperança. Quando Jesus se aproxima e transforma o luto daqueles homens, a tristeza daqueles homens, a falta de esperança daqueles homens, em uma viva esperança para a sua vida. E quando nós paramos para meditar nessa história, nós temos 3 movimentos importantes nesse texto. E o primeiro deles é o desânimo, quando a esperança parece perdida. Versículos 13 a 24, nós vemos justamente essa ideia de 2 homens que estão desanimados, perdem a sua esperança e acabam achando que não iam recuperá-la mais. Versículos 13 em diante diz: eis que no mesmo dia iam 2 deles. 2 quem? 2 discípulos para uma aldeia que era distante de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Estavam conversando sobre as notícias de última hora. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, eles conversavam, dialogavam e perguntavam um ao outro. O mesmo Jesus, e falavam e perguntavam um ao outro. O mesmo Jesus se aproxima nesse momento e ia com eles, diz o texto. Mas os olhos deles estavam que fechados para que não o conhecessem. Versículos 13 a 16. Prestaram atenção, irmãos, na leitura do texto? Diz que esses 2 homens, eles iam caminhando, eles iam andando. A palavra aqui usada para dizer que eles iam, no versículo 13, significa um caminhar normal, alguém que caminha. Essa palavra caminhar
também traz a ideia, irmãos, de viajar um percurso, curto ou mais longo. Também significa perseverar num trajeto. Isso indica para nós que os discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles estavam seguindo uma direção contínua, um objetivo. Mas é interessante, irmãos, que essa palavra caminhar também pode significar progredir sem rumo. O que indica é que aqueles discípulos, ao ouvirem todas as notícias acerca de Jesus, ao serem tomados por uma desesperança, eles saíram sem rumo. Você fala assim: olha, estamos desesperados agora mesmo, agora nossa vida foi por água abaixo, vamos caminhar sem rumo, vamos sair no relento e vamos caminhar sem direção nenhuma. Por que isso aconteceu? Porque eles estavam, naquele momento, irmãos, emocionalmente abatidos. Isso mostra que muitas vezes, para nós agora, a nossa caminhada pode ser sem sentido, por alguma desesperança que toma conta da nossa vida. Às vezes a desesperança de acharmos que Deus está longe de nós, que Deus prometeu um monte de coisa e não se importa mais conosco agora, e fomos tomados por uma desesperança, e às vezes nós começamos a caminhar na vida, se não literalmente no coração, sem sentido, sem um propósito. A gente pode até cair no erro de nos mover na vida, mas que esse movimento está sendo sem um propósito claro. Isso acontece com a vida de muitos jovens, e acontece e pode acontecer também com as nossas vidas, irmãos. Em algum momento, começarmos a caminhar sem sentido, pelo menos alguns minutos, ou algumas horas, ou alguns dias, porque a gente acha que Deus não está mais se importando conosco. Quando nós olhamos o texto, algo também que se destaca para nós, é que diz que os seus olhos foram fechados, no versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. É interessante, né? Porque o conjunto da frase indica que alguém fechou os olhos deles. Foi um ato sobrenatural de restringir a visão, de reter a visão, de segurar para que eles não enxergassem. Isso, irmãos, indica para nós que havia algo impedindo esses discípulos de reconhecerem a Jesus naquele momento. E esse impedimento não era um impedimento meramente emocional ou psicológico, mas era um impedimento divino, irmãos. Os olhos deles foram fechados. Deus permitiu momentaneamente que aqueles dois homens não reconhecessem a Jesus. Para quê? Para que depois, quando Jesus revelasse para ele quem ele era, esse encontro com Jesus fosse mais impactante ainda do que seria se eles estivessem vendo a Cristo. Muitas vezes Deus permite, irmãos, e é verdade isso que eu vou dizer para vocês, que passemos por períodos onde não conseguimos enxergar a sua mão agindo. Para que, quando Ele se revelar para nós, nossa fé seja mais ainda fortalecida. Em maio de 2024, uma família no Rio Grande do Sul perdeu tudo devido a uma enchente devastadora. Vocês ficaram sabendo disso, dessa enchente. Eles estavam desolados, sem esperança, vendo suas casas destruídas pelas águas. Entretanto, em meio ao caos, voluntários de diversas igrejas se levantaram, surgiram, trazendo alimento, trazendo roupas,
trazendo a mensagem de Deus, e que nessa pregação a essa família, eles entenderam que mesmo diante daquele momento, Deus não havia perdido o controle. No início, aquela família não conseguia ver Deus agindo, mas aos poucos, irmãos, eles perceberam que Deus nunca os havia abandonado. A fé dessa família foi bem maior quando eles viram Deus restaurar toda a sua casa. Assim como os discípulos de Emaús, eles não percebiam que Deus já estava ao seu lado. Aquela família também não percebeu que Deus sempre estava ao lado deles e cuidou de todo o tempo, mesmo no momento difícil. Sabe, irmãos, que o desânimo nos impede de ver Jesus ao nosso lado. O desânimo faz você perceber que Deus está bem distante de você. Mas Deus está mais perto de você e de mim do que nós imaginamos. Amém, irmãos? Está mesmo, bem perto de nós. A desesperança que a gente tem em momentos da vida vem simplesmente de uma falta de visão espiritual da nossa parte, de achar que Deus não está nem aí conosco, quando na verdade Ele está no mesmo caminho que o nosso, caminhando ao nosso lado, mas a nossa visão turva, embaçada, não permite que nós enxerguemos o Senhor. Esses dois homens que caminhavam no caminho, naquela estrada, eles conheciam as Escrituras, eles conheciam, mas eles não haviam entendido que a cruz, que a morte de Cristo, fazia parte dos planos de Deus. Quando nós não entendemos os planos de Deus revelados na sua palavra, a gente corre o risco de ficar muito perturbado, irmãos. Nós precisamos entender os propósitos de Deus por meio da sua palavra. Quando aqueles homens não entenderam enquanto eles não entenderam que Jesus precisava morrer, eles começaram a perder as esperanças. Provérbios 3, de 5 a 6, nós aprendemos que devemos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. É fácil isso, irmãos? Confiar em Deus quando você não entende o que está acontecendo? Não é, né? Mas é aí que entra o exercício da fé. Segundo movimento no texto importante é o encontro com Jesus. Então eles estavam no desânimo, a esperança parecia perdida, mas agora tem o encontro com Jesus, o caminho para a restauração. Todo mundo, irmãos, que se encontra com Cristo é restaurado na vida, ou da desesperança, ou da vida espiritual que está perdida. Encontrou com Cristo verdadeiramente, começa a restauração. Versículos 25 a 31 diz assim: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas lhes disseram. Então eles conheciam a Escritura, né? Eles conheciam os profetas. Olha o que Jesus diz: vocês são incrédulos, nécios, tardios para crer o que os profetas disseram a vocês. O que os profetas disseram? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Jeremias falou isso, Isaías falou isso, os Salmos falaram isso. E começando por Moisés, agora Jesus começa a explicar. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Duas palavras são importantes aqui, irmãos: nécios e tardos de coração. A palavra nécios, irmãos, traz um chamado para a nossa reflexão. Ela significa sem entendimento. Essa palavra nécio significa sem discernimento espiritual. Jesus estava
corrigindo aqueles homens amorosamente por não compreenderem as Escrituras corretamente. E diz Jesus: vocês são tardos de coração, palavra que indica um coração lento. Palavra para coração é cardia, que vem de batimento cardíaco. A palavra cardia indica um coração lento. Interessante que do grego é bradeis te cardia, é o coração que bate lento, no sentido de reagir, no sentido de relutar em acreditar. Coração que bate devagar para crer, para acreditar, sabe? Coração de pedra, mais ou menos assim. Então é isso que Jesus diz: olha, o coração de vocês está batendo demais, fraco demais para acreditar nas Escrituras. Discípulos, irmãos, conheciam a profecia, mas não a aplicavam à sua realidade. Olha, irmãos, escuta o que eu vou dizer para vocês. Conhecer a Bíblia de capa a capa é muito interessante, a gente tem que conhecer mesmo, mas se você conhecer e não aplicar, não vai ter transformação na sua vida. A Bíblia nos transforma a partir do momento que nós passamos a viver a Bíblia. E o que os discípulos ali tinham era conhecimento, mas pouca aplicação. Isso nos ensina que não basta ler a Bíblia, faça o seu plano anual de leitura bíblica, mas, irmãos, permita também que ela molde a sua visão acerca da vida, porque a Bíblia precisa ser lida, amém, irmãos? Conhecida, amém também? Mas mais amém ainda, porque ela precisa ser praticada. Os discípulos conheciam, mas não viviam, não praticaram, sabe? Coração lento para viver, para praticar. E Jesus chama a atenção deles. Nesse encontro, irmãos, é aqui nesse encontro, nesse corrigir amorosamente, que começa a transformação daqueles homens. Eu vi um certo empresário jovem que tinha um negócio muito promissor e de repente o seu negócio começou a falir devido à crise econômica que aconteceu no Brasil em 2024. Esse jovem, ele tentou encontrar consolo na internet. Ele começou a buscar diversos vídeos motivacionais, livros de autoajuda, palestras de coaching, e ele, compartilhando, dizia que nada preencheu o vazio que ele passou a ter de ver o seu negócio com investimento alto ruindo. E esse vazio veio dentro dele muito grande, e nada preenchia, até que um dia, em seu período devocional, ele abre a sua Bíblia e encontra João 14,6, dizendo: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E esse jovem, ele reconheceu que a esperança para ele, naquele momento de perca muito grande, não deveria estar no dinheiro, não deveria estar em palestras motivacionais, nem em coaching, nem em psicólogo, em nada disso, mas que a estabilidade retornaria para a vida dele, se ele reconhecesse mais e mais que Jesus era o caminho para ele. E dali para frente, ele passou a dedicar sua vida aos ensinos de Cristo, e aos poucos os ensinos do Senhor foi transformando a vida dele, reerguendo a sua empresa, e ele pôde então ter a sua vida totalmente restaurada e a sua vida profissional também. Querido irmão, irmã, quando você está sem esperança, você busca a resposta aonde? Será que você busca a resposta na palavra de Deus? Jesus, ele
nos dá entendimento, irmãos, e direção constante. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Espírito Santo, queridos irmãos, e aqui não tem para onde você correr e dizer que não é, porque é assim que funciona. Está lá em João 16:13, que diz que é o Espírito Santo que ilumina as nossas mentes, nos faz entender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda a compreender as Escrituras. Então, se você precisa de compreensão das Escrituras, como precisavam os dois no caminho de Emaús, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Busque o Espírito Santo do Senhor, peça que o Espírito Santo traga iluminação à sua mente, para você entender a vontade de Deus na sua vida, mas não só entender a vontade de Deus, mas para você praticar a vontade do Senhor. Não tenha, irmãos, um coração tardio, sabe, mas tenha um coração avivado, para aprender a Bíblia, enxergar a Bíblia e praticar a Bíblia na sua vida. É a partir desse momento que a esperança começa a se renovar. E é justamente esse o terceiro movimento do texto. A esperança renovada, agora os corações ardendo novamente. Versículos 32 a 35. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração? Irmãos, aquele coração cardíaco, o batimento cardíaco fraco, lembra deles agora, quando Jesus encontra com eles? O coração está, agora o coração já muda o seu batimento, agora arde o coração, não é mais fraco, agora arde o coração. Quando pelo caminho falava. O que fazia o coração desses homens arder, irmãos? Jesus expondo as Escrituras. Após a ceia, os olhos se abrem dos discípulos e eles finalmente conseguem enxergar a face de Cristo. Agora eles reconhecem que Jesus estava ali. A experiência com Jesus ressuscitado é diferente, porque transforma os discípulos. O que antes era tristeza, que escorria lágrimas pelos olhos de tristeza, agora se torna uma missão. Interessante, né? De tristeza se torna missão, desesperança se torna esperança. O texto diz que imediatamente eles voltam para Jerusalém. Por que eles voltaram, irmãos? Por que eles voltaram para Jerusalém? Eles voltam para compartilhar a boa notícia de que agora eles viram Cristo. Falar desse Jesus que tirou esses homens do desânimo, os tirou do desânimo e trouxe para uma viva esperança. A palavra ardia, que significa inflamar, tocar fogo, irmãos, avivar, queimar intensamente. A palavra traz a ideia de paixão renovada, uma compreensão espiritual que transformou completamente a tristeza em esperança. Verdadeira fé, irmãos, não é apenas racional, você sabia disso? A verdadeira fé envolve o coração ardendo pelo conhecimento de Cristo. O que é que faz o nosso coração arder, irmãos? É conhecermos de Cristo e enxergarmos a sua face mais e mais por meio das Sagradas Escrituras. Isso arde o coração, irmãos. Isso aviva a nossa fé. Isso queima nosso interior. Certa vez, uma mulher que havia sofrido de abuso na infância,
carregou traumas por anos na vida. Traumas por anos na vida. Mas ela adentra numa igreja certa vez, sem rumo. Sabe aquelas mulheres que passam em frente a uma igreja, aquela pessoa que passa em frente à igreja, vê a porta aberta e entra? Então foi o caso dessa. Ela passou em frente à igreja, viu a porta aberta, entrou, chegou na igreja, ela encontrou o pastor pregando sobre a graça e o perdão de Deus. Naquele dia a mulher entrega a sua vida a Jesus, e ela testemunha que o coração começou a arder e algo mudou totalmente o interior da vida dela. O peso que essa mulher carregava foi substituído por uma paz indescritível. Ela decidiu compartilhar sua história e ajudar outras mulheres que também precisavam de cura. E hoje várias mulheres com o mesmo problema são encontradas pela ajuda dessa irmã. Porque ela teve um encontro verdadeiro com Jesus, que ardeu seu coração, e esse ardor fez que ela compartilhasse a mensagem com outras pessoas em desesperança, e que a mensagem transforma outras mulheres na mesma situação. O verdadeiro encontro com Jesus, irmãos, transforma a vida. Você sabia disso? Segundo aos Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, é nova? As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Depois que nós estudamos no seminário durante um tempo, e que Deus me libertou da vida preguiça que eu tinha, eu voltei para a nossa cidade, em Cubatão. Já era casado com a Vânia, e nem lembro se a gente tinha as meninas já, mas eu lembro que o tempo que eu fiquei no seminário, e depois que eu precisei voltar para a nossa cidade, aqueles amigos, entre aspas, que caminhavam comigo, todos eles haviam falecido, inclusive um que morava na frente do meu pai, que chamava Zé, o Zé. O Zé era um cara que influenciou minha vida para o mal. Aí partiu, morreu, foi para o inferno, porque não tinha entregado sua vida para Cristo. E um dia a gente indo para a igreja, acho que você não estava comigo, eu não lembro muito bem, mas eu lembro do ocorrido. Saí da casa da minha mãe, estava indo para a nossa igreja, que era só virar a esquina, já estava na igreja, mas tinha uma padaria na esquina, tem até hoje essa padaria lá, inclusive do mesmo dono ainda. E eu fui passando por perto da padaria, e de gravata e de caminho social, com a Bíblia na mão, e fui virando a esquina. De repente eu encontrei o Caveira. Olha o nome, o apelido, Caveirinha. Era um amigo que, para você ter ideia dos amigos que eu andava, né? Se esse chamava Caveira, imagine os outros. E eu encontrei o Caveirinha na porta da padaria, e na hora que ele me viu, ele parou e ficou meio que estatalado assim. E ele não conseguia me reconhecer, mas eu conheci, porque eu sabia quem ele era. Mas depois que ele me conheceu, ele olhou para mim e disse assim: Márcio, cara, você está bonito demais, o que aconteceu? Não acredito que é você. Eu falei: sou eu mesmo. Daí eu não chamei mais ele como eu chamava na vida, de Caveirinha, eu chamei de Laércio, porque era o nome dele. E daí, irmãos, ele falou assim: o que te transformou desse jeito? E eu falei para ele assim: Jesus me transformou e mudou minha aparência, e eu sou esse Márcio que você está vendo agora. E eu disse para ele assim: Jesus também te ama, e Ele quer transformar a sua vida. Depois, irmãos, disso, a gente saiu, eu lembro disso, Deus trazendo na minha memória aqui. Estava na igreja, o Laércio foi na frente da igreja e passou 3 vezes para observar o que estava acontecendo dentro da igreja. Ele passou para lá, passou para cá, parou um pouco no portão, eu fui lá. Foi isso que aconteceu. Eu chamei o Laércio para entrar, ele não quis, e ele foi embora. Depois disso, irmãos, mais nunca voltei na nossa cidade várias vezes. Eu não sei o que aconteceu com o Laércio,
se ele está por lá ainda, se ele morreu como os outros, não sei. Mas, irmãos, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele transforma do desânimo para uma viva esperança. Foi o que ele fez na vida dos discípulos, foi o que ele fez na minha vida, por meio da palavra do Senhor. E quando nós experimentamos, irmãos, essa esperança gerada em nós, o que é que você faz? Diz o texto que os discípulos voltaram para Jerusalém para falar do que eles haviam visto e presenciado. Quando essa esperança nos alcança, nós temos que compartilhar essa esperança, falar dessa esperança com os outros. Se eles irão se converter, irmãos, eu não sei, mas pelo menos a gente tem que falar para esse mundo perdido, irmãos, para esses jovens perdidos, para tanta gente perdida, que existe uma esperança para a ansiedade deles, para a depressão deles, para a angústia deles, para a desilusão deles. Precisa falar que essa esperança não é apenas momentânea, mas é eterna também. E a nossa esperança, irmãos, Paulo diz isso em 1 Coríntios, que existem 3 coisas que permanecem, 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas é a esperança no Senhor, a esperança na volta de Cristo. Fale disso, testemunhe isso. Você pode ser um canal de esperança para a vida de outras pessoas. Você pode ser a bênção para a vida de outras pessoas, sem esperança, e ver Deus te usar. Eu concluo dizendo, irmãos, que se você está desanimado hoje, saiba que Jesus quer renovar a sua esperança. Não sei qual que é o seu desânimo, o seu problema, a sua angústia. Talvez você esteja assim. Ele está com você, mesmo quando você não o reconhece. Ele está ao lado, caminhando. Está ali. 1 Pedro 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, Cristo está vivo. Ele caminha com você. Se você ainda não recebeu, receba. Se você já o tem, saiba que Ele é a nossa verdadeira esperança. Ele está conosco o tempo todo, caminhando ao lado o tempo todo. Mesmo que a nossa visão esteja turva e embaçada no momento, nunca se esqueça, Jesus cumpre as suas promessas a fio. E Ele disse que nunca nos desampararia, jamais nos deixaria órfãos. Essa é a verdadeira esperança. Que essa palavra continue a acompanhar os irmãos no dia de hoje, animar, motivar e trazer segurança para o nosso caminhar. Baixe sua cabeça, nós vamos orar.